muda a outra. Por isso que é tão impactante quando você passa por isso. Por exemplo, eu tive uma experiência que eu fiquei olhando. O cérebro, quando ele está sonhando, existe uma coisa chamada movimentos oculares rápidos. Que você olha alguém dormindo, os olhos dela, sabe, fica tremendo? REM. É. Rapid Eye Movement. É. Quando você tem uma experiência dessa, eu já tive de eu estar olhando o meu corpo e ver os movimentos dos olhos. Meu cérebro está sonhando na minha frente e eu tô ali lúcido fora dele. Que doideira. É uma outra natureza, completamente diferente. E quem passa por isso tem muitas vantagens. O que a gente pode dizer? O que é uma vantagem se você sair do corpo e você ter uma experiência de quase morte? Mas não é perigoso sair e não voltar mais? Ótima pergunta. Não. Não é. Se esse fio for cortado ou for Então, rompido. É clássico é chamado esse fio, esse cordão de prata. Mas para você fazer esse corte, ele não acontece de forma fácil. Você vai morrer quando você tiver que morrer. Entendi. Então, se você, por exemplo, pegar uma pessoa que sai do corpo, ou no Constantemente. constantemente, e você olhar uma pessoa dormindo, ela tá fora do corpo dela. Não entendi. O espírito, ou esse corpo sutil que nós falamos que sai na EQM, Sei. não acontece essa saída apenas após a morte ou numa situação drástica. Todo mundo, ao dormir, aquele corpo sutil, aquela réplica, que nem a gente vê nos filmes. Todo mundo. Se aquela réplica sai do corpo... Eu também, quando eu tô dormindo? Todo mundo, até animais. Sai do meu corpo? Todo mundo. Eu só não consigo ver, mas ele só sai. não consegue lembrar, você não tá lúcido, você tá apagado, mas dormindo. qual seria a função disso? A gente percebe que isso é um processo fisiológico, natural de toda a consciência. A princípio até para você... Eu saio do corpo quando eu tomo muita tequila. Aí eu sinto... Eu sinto saindo do corpo e falo, mano, sabe aquele negócio? Tô desencaixado. Eu me vejo e falo, você tá fazendo merda, cara, mais uma! Mas, cara, como será? Então, isso é chamado de efeito beliche. O quê? Essa de você ver alguém deitado, o corpo dela deitado, e o corpo sutil dormindo em cima também, sem fazer nada. Tem gente que consegue ver isso? Sim, você pode sair do corpo e ver uma pessoa deitada e ver ela fora do corpo. Nossa. Eu já encontrei amigos, por exemplo, que ele saiu do corpo e viu o cachorro dele fora do corpo e o cachorro dele viu a banana. Ah, não. Por incrível que pareça. Mas, por exemplo... Por isso que animais são encontrados em experiência de quase morte. É? É. Mas, por exemplo... Por isso que não é perigoso. Ah, tá. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então quer dizer que eu já faço naturalmente? Naturalmente. Todo mundo sai do corpo todas as noites. E por que eu não vejo isso? Por que eu não sinto isso? Porque não sabe. Qual é a sensação? Aquela sensação de às vezes você parece que caiu num abismo, sabe? Que você... Isso. Nossa, você até acorda ou tem aquela sensação... Sabe? Uma coisa meio abrupta. O que é isso? Isso é um tipo de experiência fora do corpo. É como o corpo voltando? Exato. A gente chama de uma reentrada abrupta. É então, o avião quando dá aquela batida no solo. É isso aí. É quando o seu corpo sutil, que a gente chama de corpo emocional, alguns chamam de espiritual, quando ele volta muito rapidamente, você sente a queda. Nossa, cara, às vezes eu tenho esse negócio, dá um... Então, por isso que você tá lúcido fora do corpo. Por que não acontece com todo mundo? A pessoa não sabe que existe, ela tem medo de morrer. Muitos que passam de forma espontânea, ele fala, ó, meu corpo ali, morri. Ele acha que tá morto. Morri, fica desesperado, entra em desespero. Aí ela volta, fala, tô viva. Eu já passei por isso também. Teve até não é bem uma brincadeira, mas tem experiências que mexeu com... Eu passei por várias vezes. A pessoa falou, então, Alexandre, você morreu. Como morri? Assim? Peraí. Quando você sai... Eu tive uma experiência fora do corpo. Ah, tá. Aí uma pessoa me recebeu e falou, tudo bem com você? Então, você morreu. Como morri? Acabou, foi teu... Mas eu era tão jovem, como assim? Não. Me apresentaram o lugar, passei toda uma experiência e falei, mas eu morri? Aí, de repente, eu volto. Eu não tive acidente nenhum, não é uma EQM. Mas, de repente, eu volto. Mas aquilo me foi muito impactante, porque eu vi, o que eu tô errando pros caras me fazerem uma pegadinha a ponto de eu passar por isso? Você é de malandro, morreu e tá no céu. Né? E O que você acha? O que você entende? Foi porque eu tava desperdiçando tempo, errando, e eu tava... marcando o passo, eu tinha que voltar. Mas é um alívio profundo. Você fala, cara, eu não morri, minha vida, eu posso viver. Aquilo dá um gás. Mas assim, não é perigoso. Não é perigoso. Qualquer pessoa pode... Tem até um Charles Lindbergh, foi o primeiro que fez o primeiro voo transatlântico, sem escala. Ele narra que lá pela 22ª hora, ele estava olhando o horizonte, né, relaxado, né, no aviãozinho dele ali, de repente ele sai do corpo, vê o cordão de prata dele, e ficou vendo tudo e vendo o corpo dele ali, né? Parado, pilotando. Então, e no caso da experiência de quase morte, ela é mais impactante ainda por quê? Porque ela percebe que a vida dela, ela não vai morrer quando não for o seu momento.
Existem pessoas que morrem fora de hora? Tem. O cara vai no carnaval e faz umas loucuras? Pode ser que ela botou a vida dela em risco, não era a hora dela. Mas na grande maioria dos casos, a sua hora, quando chegar, ela vai acontecer. Então, a própria EQM mostra que não tem problema, experiência fora do corpo, nada vai afetar você. E é tão impactante que, por incrível, você acredita que até criança passa por isso? Eu acho que até, se for pensar, deve ter até mais facilidade, porque não tem nenhum bloqueio, né, cara? Ele não tem o bloqueio que a gente tem de... Sim. Por isso que a gente fala, a memória, ela tá onde? Porque certas crianças, antes, se falar mais de 3 a 7 anos, eu já vi casos até de crianças com 2 anos relatarem isso. O que elas falam? Então, por exemplo, teve um caso que me marcou muito lá no... Até não falei, tem um caso do canal Dimensão Mental, né, que eu falo muito sobre casos de EQM. Tem uma criança chamada Jeff, que ela tinha 7 anos de idade, mas o relato parece de adulto. Ela teve até revisão da vida. Então ela viu os atos ruins que ela fez e as emoções da pessoa. Ou a vida até não, até os 7 anos dela. Nossa. Aí você pensa, uma criança revisando o que ela fez. E o que é mais chocante pra mim, ela teve a escolha se ela poderia voltar ou se ela queria ficar por lá. Que doideira. E ela escolheu voltar. E o pessoal tava tipo assim, ó, o que você vai viver, é bom, quer voltar? Mostrar o futuro pra ela. Acontece algumas EQMs também chamada pré-cognição, ou premonição, que você acessa imagens do seu futuro. De um provável futuro? De um provável futuro. Aí vem aquela nova pergunta, existe destino? Existe livre-arbítrio ou é livre-arbítrio? Pois é. Um caso que marcou muito também foi de uma mulher que ela passou por uma experiência dessa e ela teve a opção de voltar para a vida ou não. Só que esses seres de luz, esses amparadores, mostraram para ela 2 realidades. Ela viu 2 telões assim. Um telão era ela, a família sem ela, ia ter uma formatura próxima de uma filha dela, os parentes tristes, ela viu no futuro o marido depressivo, toda a família, o que ia acontecer de uns anos depois se ela não voltasse. E do outro lado, a vida que ela ia ter com a família com ela. Aí você pensa, peraí, mas como é que a linha do tempo funciona? Então tem 2 possibilidades e ela pôde ver as 2 e ela optou voltar pela família. Muitos voltam por amor, por filho que não criou, sabe, o que ela quer ainda, os objetivos não alcançados ainda. Então, até mesmo essa pré-cognição, esse acesso ao que é futuro pode acontecer. Dependendo da pessoa, esse ser de luz, esse amparador, eles apagam o que a pessoa viu. Dentro desses estudos e dos relatos, o que seria esse ser de luz? É tipo de um protetor? Isso, é um protetor. O que seria explicação? A explicação? É um anjo? É um você no futuro? O que seria isso? Um parente? O que se admite são pessoas iguais a nós que já faleceram, que estão no período entre vidas. E que já está um tempinho lá. E que são pessoas mais maduras, que têm muita afinidade pela gente. Geralmente, por exemplo, uma pessoa que a gente adora, às vezes a pessoa morre, o que ela vai fazer até ela renascer de novo? Que a gente admite que o renascimento ocorre. Você acredita em reencarnação? Claro. A própria, como a EQM ela mostra, né, a quase morte, ela mostra a memória de vida passada, a gente admite que de fato a vida aqui é uma continuidade, ela não começa nem termina aqui, entende? Então a pessoa ela começa a acessar e ver que aquele parente ou alguém que ela nunca viu, mas ela tem um profundo laço com aquela pessoa. Muitas vezes foi aquela pessoa que você já viveu por muito tempo, ela te adora e ela é mais madura, ela tem condição de te ajudar. Entendi. Então é meio que assim, uma mão lava a outra. Muitas vezes aquela pessoa que te ajudou nessa vida, quando ela estiver vivendo aqui a sua vida dela, você vai estar fazendo o papel de protetor, de ajudante dela. Agora, é muito interessante colocar isso, Vila, você falou do amparador, porque muitos na EQM falam que encontraram Deus, encontraram Jesus, encontraram um ser até mítico. Não é só um ser iluminado. Não é só anjo. Outra coisa. Até a visão do anjo, a gente vê que não tem asa também. Isso é uma visão muito folclórica. Sim, sim. Mas o que é uma radiação, uma energia muito forte que sai dessa pessoa, sabe? E o legal é o seguinte, que a experiência de quase morte, eu costumo dizer que ela é temática. Então, por exemplo, você gosta de quadrinhos. Sim. Se você tivesse uma EQM, poderia ser que você tivesse toda uma ambientação voltada ao mundo de quadrinhos, ao mundo das artes, porque é o que você gosta. Do Lene seria Xvideos, né, Lene?
Tupaquito é Jamaica. Fabi, já não sei. O que seria da Fabi, hein? Da Fabi, não sei. Fabi é barzinho, pagode, cerveja. Tem uma composição em cima dos seus gostos e preferências. Exatamente. Tem pessoas, por exemplo, que elas gostam muito de parte filosófica. Sim. E